no Ponto de Vista de hoje eu recebo o Tenente Coronel Aviador Reginaldo Pontiroli, o primeiro comandante guarulhense da Base Aérea de São Paulo. Nosso bate-papo é daqui a um minutinho no Ponto de Vista. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Olá, Ponto de Vista no ar. Hoje nós vamos saber um pouco mais sobre a Base Aérea de São Paulo, a base de Cumbica, como a gente costuma chamar por aqui, e também vamos conhecer o comandante, o primeiro comandante guarulhense dessa base, o Tenente Coronel Aviador Reginaldo Pontiroli, que a gente agradece a presença. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ok, muito obrigado, sempre à disposição de vocês. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a base, mas para a gente chegar nessa base que o senhor está à frente hoje, né, o comandante dela, a gente sempre tem aquela curiosidade, como é que o senhor foi parar lá, né? A gente começou aqui dizendo, o primeiro comandante guarulhense, o senhor nasceu em que bairro? Olha, eu fui criado na Vila Moreira. Vila Moreira. Gupoúva, Vila Moreira, ali, perto da rua Dona Antônia. Então é um lugar que eu passei toda a minha infância, cresci, nasci e vivi ali. E nasci no Hospital Brasil, agora acho que nem tem mais esse nome, né? Mas para mim é um orgulho poder retornar, né, à minha casa, à minha cidade. E você ficou quanto tempo fora? Quando é que foi que chegou essa carreira, né? Como é que ela apareceu? Porque hoje a gente tem, assim, os jovens que ficam pensando, né? Chegam lá pelos 16, 17, o que eu vou ser da minha vida? E a gente escuta muitos falarem que querem ser jogador de futebol, outros falam que querem ser... Até bombeiro, acho que tinha mais, né? Hoje eles querem ser jogador de futebol e as meninas querem ser... Antes eram professoras e agora elas querem ser modelos, né? Como é que surgiu a sua carreira, esse sonho? Primeiro surgiu como um sonho, né? Como é que surgiu para você? Eu, assim, acho que todo garoto nascido aqui em Guarulhos, né? A gente tem uma influência muito grande da aviação, por causa do aeroporto, que tem na base aérea em si, e exerce uma influência muito grande, né? Chega na época de prestar o serviço militar aos 18 anos, muita gente de Guarulhos se alista e pretende servir na base aérea. Então, a Guarulhos e a base aérea e a Força Aérea têm essa ligação muito forte. E eu, como qualquer outro menino, né, nascido aqui nas redondezas, né, sempre acalentei esse sonho de poder um dia servir ao meu país na Força Aérea Brasileira. Foi onde eu escolhi para servir a minha pátria. E então, com o passar do tempo, estudando, né, a gente foi vislumbrando a possibilidade de ingressar na Academia da Força Aérea, que é o local onde se formam os oficiais de carreira da Força Aérea. Academia... Isso com quantos anos? Desculpa. Então, eu saí daqui de Guarulhos, né, cursinho, em torno de 15 anos eu já saí de casa para fazer os meus estudos dentro das Forças Armadas, né? E desde então, de 15 para 16 anos, eu morei em diversas localidades e nunca tive a oportunidade de voltar para servir aqui na Base Aérea de São Paulo. Então, fui para... inicialmente, eu ingressei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que fica em Campinas. E depois fiz o concurso para a Academia da Força Aérea, que fica em Pirassununga, a AFA. E depois da AFA eu fui para o Rio Grande do Norte, em Natal, já como oficial, como aspirante. Aí já tinha quantos anos, mais ou menos? Então, aí já estava com 23 anos.
Então, eu saí com 15 anos para fazer o primeiro estudo, né, a primeira escola, depois vim para a academia da Força Aérea com uns 19 anos, 18 para 19 anos, e me formei aí com 23 anos como aspirante oficial aviador. A academia a gente tem 3 cursos lá, que é o curso de aviador, de piloto, curso de intendência, que é a parte de administração, e o curso de infantaria, que faz a segurança das nossas bases aéreas e das nossas operações. E aí é uma escolha de É uma qual escolha, curso vai é uma fazer? escolha. Você, lá dentro, você vê para qual curso que você tem mais aptidão para seguir. E o senhor fez esses cursos fora. Existe essa possibilidade de fazer aqui em Guarulhos ou Não, não? não tem. Não Não tem. tem. Para a carreira de oficial, que foi a carreira que eu me inscrevi, que eu abracei, necessariamente você tem que sair de São Paulo, de Guarulhos, né? E tem que ir para Pirassununga, que é onde fica localizada a nossa academia, a Academia da Força Aérea. Então saiu daqui com 15 anos, foi para todos esses lugares e aí agora volta para Guarulhos. Praticamente 30 anos depois que eu saí, é que eu estou voltando aqui. A minha família é toda guarulhense, meus pais são daqui, meus irmãos moram aqui, meu sogro, minha sogra. Todo mundo daqui. Da parte da minha esposa também, todos são daqui de Guarulhos. Então, para mim, é uma satisfação, né, poder regressar para a minha terra. Regressar por conta de estar próximo da família, mas regressar também nessa posição que o senhor voltou de primeiro comandante guarulhense da base. Qual que é o sentimento de estar ali à frente desse trabalho todo? Renata, é um desafio para mim. É um desafio que eu encaro com muita alegria, com muita disposição, muita vontade de trabalhar, mas também com muita responsabilidade, porque a gente tem uma estrutura muito grande, uma gama de atribuições muito extensa, né? E por ser o primeiro comandante nascido aqui na cidade também, isso me dá uma carga de responsabilidade maior, né? Mas eu tenho certeza que tudo vai sair a bom termo. Certo. E por quanto tempo o senhor deve estar comandante lá? Como é que é isso? O Comando da Aeronáutica, ele sistematiza todos os comandos, as designações, em média de 2 anos, para dar uma oxigenada também, para não ficar muito tempo um comandante numa unidade. Chegou-se que 2 anos, 3 anos seria muito, 1 ano seria pouco, então o tempo médio de 2 anos em cada organização, essa é a regra do Comando Aeronáutica, né? Então devo ficar até assumir agora, devo ficar mais 2 anos aqui, 2015, 2016. Em tudo a gente escuta falar em reeleição, né? Em estender por mais 2 anos. Existe essa possibilidade? Não. Não existe. É praticamente nula essa possibilidade, porque nós temos diversas turmas, né? E de acordo com o posto, e você tem um plano de carreira que você tem que cumprir, e você ficando 4 anos inviabilizaria outras turmas comandarem, e inviabilizaria também a tua carreira, o prosseguimento na tua carreira. Entendi. Aí a gente está falando aqui sobre essa história da família, os pais que ficaram e a esposa e os filhos que vão, né? Porque quando você foi para um canto, fui para outro, como é que fica essa história? Renata, não é fácil. Imagino. Não é fácil. Eu digo que a gente tem que sempre olhar o lado bom da coisa, né? Olhar com um olho bom. Se por um lado nós temos uma grande dificuldade e a família acaba também vivendo isso com você, você escolheu essa profissão, agora os filhos não têm culpa de você ter escolhido. E a cada 2 anos, 3 anos tem que se desfazer ali da sua escola, do seu relacionamento de amigos, a esposa no trabalho, interrompe e tem que ir para um lugar totalmente diferente. Então isso daí realmente requer uma adaptação, né? Mas se por um lado tem essa questão dessa dificuldade dos filhos, às vezes já adolescentes, e o grupinho de amigos, e tem que sair, nós viemos de Brasília agora, na última missão, e os filhos já muito bem entrosados com os amigos do colégio, mas por outro lado também essa grande variedade de lugares que a gente mora. Eu saí daqui, estava dizendo, fui para Natal, depois
depois me formei, né? Passei em Campinas, Pirassununga, Natal, fui para Santos, de Santos eu fui para o Rio Grande do Sul, para Santa Maria, depois eu fui para Belém, no Pará. De Belém do Pará eu voltei para Pirassununga para ser instrutor. De Pirassununga eu fui para Brasília, de Brasília eu já fui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu voltei para Brasília. Meu Deus! E Brasília eu vim para Guarulhos, né? Então, essa mudança também gera nos nossos filhos uma capacidade de se adaptar, porque não tem outra opção, tem que se adaptar. E acaba aprendendo, né? Então, chega num colégio novo, mas há uma semana, 2 semanas já está enturmado, já tem essa capacidade de se adaptar a situações novas. Eu acho que isso acaba sendo um ganho para eles, até como ferramenta para a vida futura deles e em situações que eles vão se encontrar, que vão ter que se adaptar de alguma forma. Eles vão estar já rapidinhos para se adaptar às mudanças, né? Tem que se provavelmente adaptar. Não vão ter resistência. Não vão ter resistência, vão ser mais fáceis, do que a maioria das crianças, não sei se são crianças ou adolescentes, mas a maioria das crianças que precisam que tem muita, né, resistência a mudar. Dificuldade, porque você chega e a resistência à mudança é natural, né? Eu imagino então, mudar. essas mudanças, a minha esposa também na carreira. Minha esposa é médica, pediatra, e ela é da Força Aérea também. Aí todo mundo pensa que a gente se conheceu na Força Aérea, mas não foi. Não? A gente se conheceu antes de eu entrar na Força Aérea. Lá atrás, então? Lá atrás, bem lá atrás. E ela, em virtude da profissão também, médico precisa ter um local fixo, né? Uma sede para trabalhar. E essas mudanças para um lado, para o outro, e aí eu acabei convencendo ela a entrar na Força Aérea também, porque aí onde vai um, vai o outro, e aí ela faz a carreira dela também dentro da Força Aérea. Vai tentar convencer os filhos também? Não sei, viu? Eu deixo nas mãos de Deus. Eu faço a minha parte, se eles quiserem um dia seguir a carreira das armas, para mim vai ser um orgulho. Sem dúvida. E se for na Força Aérea, então... Aí é a coroação aí da... Tá certo. A gente vê aqui, o senhor contando a sua história, morou no Rio Grande do Sul, morou em Belém do Pará, hoje em Guarulhos, eu não sei se mora na base ou se mora fora, mas as pessoas moram, existem pessoas que moram lá dentro, é isso? Sim. Como que é? Porque a gente vamos tentar falar um pouquinho agora da base aérea, porque a gente em Guarulhos escuta muito falar, as pessoas falam muito, a base, mas será que a gente sabe realmente o que é a base? Porque é uma estrutura muito grande, né? Eu li uma entrevista sua que o senhor dizia assim, é o mundo, né? Tem muita coisa lá dentro, né? Como que é a base? Como que é, se a gente falar assim, dessa estrutura física, para depois falar do trabalho? Certo. Como que é aquele lugar? Tá certo. A base aérea de São Paulo, inicialmente englobava toda a área do aeroporto, números gerais aí em torno de 10 milhões de metros quadrados. E com a necessidade da ampliação do aeroporto, a criação do aeroporto internacional, né, a Força Aérea cedeu parte das instalações, as unidades que estavam sediadas, estavam até onde hoje se localiza a parte do aeroporto em si, que é do outro lado da pista, né? Foram transferidas e nós ficamos com uma área menor, que ainda é uma área grande, em torno de quase 2 milhões de metros quadrados, onde nós temos lá uma estrutura muito grande e na verdade, temos vilas residenciais, nós temos a parte de... temos esquadrões sediados lá dentro, tem esquadrão de voo, temos o Instituto de Logística da Aeronáutica, que é único também dentro da Força Aérea, fica localizado dentro da nossa base aérea. Temos um centro de catalogação da aeronáutica, que faz toda a parte de catalogação de materiais, de itens para suprimento de aviação, de motor, de fazer a aeronave voar. Também fica localizado, é o único da Força Aérea, também fica localizado lá dentro. Nós temos as vilas militares lá dentro, mais de 200 residências, e a gente brinca até que a gente é privilegiado, porque dentro de um caos controlado da cidade, né, de muita fumaça, de muito trânsito, nós temos lá dentro uma área de preservação ambiental muito boa, muito bem falada, né, uma área muito importante ali, que dá uma qualidade de vida para os seus moradores muito boa. É frequente até militares, né, que trabalham em outras organizações da aeronáutica, como
no Campo de Marte, temos lá algumas organizações que eles optam por morar aqui em Guarulhos por causa da vila, que é uma vila muito aprazível. Ah, é? Tá certo. A gente está conhecendo um pouco da história do Tenente Coronel Aviador Reginaldo Pontiroli, que é o primeiro comandante guarulhense da Base Aérea de São Paulo. O Ponto de Vista volta já. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, a gente recebe hoje o primeiro comandante guarulhense da Base Aérea de São Paulo, o Tenente Coronel Reginaldo Pontiroli. E a gente falou bastante sobre família no primeiro bloco, sobre como é essa vida, né? E hoje a base, a gente começou a falar da base aérea, que a gente tem costume de falar a base de Cumbica e não a Base Aérea de São Paulo, como a gente conversou aqui antes, a gente colocou um apelido na base, né? Ela tem 70 anos na cidade, é isso? 70 anos, em 26 de janeiro de 45, portanto, há 70 anos atrás, a base chegou aqui em Guarulhos, aqui em Cumbica. A base foi criada em 22 de maio de 41, inicialmente no Campo de Marte, em São Paulo. E em função do tráfego aéreo e das necessidades operacionais, ela foi transferida para cá, para Guarulhos. Encontrou-se o melhor local para ficar situado, a Base Aérea de São Paulo. Entendi. A gente fala bastante, isso a gente comentou até antes, a gente tem muito costume de falar, né, da base, mas a gente não sabe exatamente o que acontece por lá. O senhor contou um pouco para a gente no bloco anterior, só que a gente tem também essa questão de trabalho social. Existem pessoas que não moram lá e que podem passar por lá, que podem frequentar em algum trabalho ou não? São só as pessoas que moram e vocês, quando moram com as famílias, não é? Isso. Nós temos uma comunidade de moradores lá dentro da base aérea, todos militares, né? Todos militares da aeronáutica que acabam pegando suas residências, né? Optando por morar lá dentro da base. Então, o ingresso na base aérea, o ingresso físico, né? Não para trabalhar, mas o ingresso na base aérea é um ingresso controlado, né? Como uma unidade militar e as precauções que nós temos que ter. Então, tem um ingresso, às vezes a pessoa que vai lá tem que ter uma razão, está indo por algum motivo, né? Agora, paralelamente, nós temos alguns trabalhos sociais também que a base aérea desenvolve através de seus militares, até com outras instituições que facilitam as pessoas até utilizarem alguma instalação da base aérea. Nós temos alguns grupos, por exemplo, de pessoas já mais idosos que gostam de fazer uma atividade física e a gente tem uma área, tem uma praça, a pessoa pode caminhar lá dentro. Então, temos um grupo cadastrado de pessoas interessadas que praticam atividade física lá dentro da base aérea. Então, é um grupo cadastrado? Cadastrado. Pessoa que vai caminhar ou não vai caminhar na base? Não é assim? Não pode, infelizmente não. Aí, caso haja interesse, procura e aí a gente faz um cadastro, a pessoa passa a ter uma identificação para poder ter o acesso facilitado à base aérea. Nós temos também crianças da comunidade em volta da base, as crianças de condições mais humildes, crianças mais carentes, que a base aérea, através de um projeto com o Ministério da Defesa, organiza e proporciona para essas crianças alguma atividade física, até um reforço escolar com alguns voluntários que nós temos. Então, essas crianças passam por um processo, por uma entrevista e para adequar o perfil
adequado da criança. E lá dentro, então, no contraturno da escola, elas podem ter uma atividade física, um reforço. Via de regra, almoçam lá, então saem da escola de manhã, aí vão lá, a gente fornece uma alimentação adequada, com nutricionista, balanceada, e aí vai fazer um esporte, uma atividade, de forma que é uma forma também que a base aérea tem de colaborar com a sociedade que tão bem nos acolhe. E tirar essas crianças também, às vezes, se não estão lá, sabe Deus onde é que vão estar, às vezes se envolvendo com outras coisas que não são tão adequadas, né? E essas crianças que frequentam, quando vocês trabalham com elas, enfim, aulas de reforço, vocês imaginam que ali vocês podem estar despertando também nelas essa vontade de seguir essa carreira? Porque muitas vezes, muitas dessas crianças, elas não têm uma orientação na família e também não têm nem ideia de que aquela possibilidade possa existir para elas também. É verdade. Isso aí eu acho que é o mais importante, é você resgatar nessas crianças esse sonho, desse sonho que um dia pode dar certo, vamos dizer assim, né? Que elas podem vir a participar, que elas podem vir a ser um soldado da Força Aérea, um sargento da Força Aérea, um oficial da Força Aérea, seja lá o que ela escolher. Mas você colocando essas crianças para dentro do portão, você dá para essas crianças a oportunidade de acreditar que é possível, que ela vai poder um dia, se ela quiser, escolher a carreira das armas, se ela tem essa possibilidade. E que isso está ao alcance dela, se ela se dedicar, se ela desenvolver a disciplina que precisa ter. E isso, nesses grupos, nessas crianças, isso já é trabalhado, a disciplina. E eu não digo disciplina militar, a disciplina de vida, né, de horário, de hábitos, de respeito. Então, eu acho que esse é um bom legado que a base aérea deixa para o seu entorno ali. E eu digo isso também até com os jovens mais velhos que vão lá se alistar para servir a base aérea, que também, muitas vezes, essa noção de disciplina, essa noção de cumprimento das suas obrigações, são desenvolvidas ali dentro. Lá dentro, o jovem, falando agora do soldado, ele tem, como eu já disse, né, nós temos lá dentro diversas oportunidades de aperfeiçoamento profissional, né? Nós temos praticamente a base aérea, ela tem assim, de profissionais com nível superior, com faculdade, a gente tem médico, dentista, veterinário, assistente social, psicólogo, aviador, que não pode deixar de ter, né? Intendente, infante, professor de educação física e diversos outros que eu vou parar por aqui para não enumerar todos. Então, é uma gama muito grande de atividades. E o jovem, quando entra também lá, dentro das áreas técnicas, seja na parte de aviação, trabalhando junto do avião, nas oficinas, ou na parte de apoio, de suporte, de infraestrutura da base aérea, na marcenaria, carpintaria, ou na garagem, então ou mesmo no escritório, computação. Então, tem diversas habilidades que o jovem pode desenvolver lá dentro, que vão ser ferramentas para ele para o futuro. Quando ele sair de lá, ele passa por um ano, né, lá dentro, serviço militar obrigatório, podendo, às vezes, dependendo do desempenho dele, ser renovado esse tempo. Então, ele aprende uma profissão lá dentro e sai, às vezes entra sem uma profissão e sai com uma profissão. Mas eu diria que o maior legado, na verdade, para esses jovens, não é essa profissão, não é ele aprender uma nova profissão, e sim essas noções de civismo, de patriotismo, de responsabilidade, de disciplina, que é cobrado lá dentro, e não raro. Inicialmente o jovem fica meio arredio, porque fica meio contrariado, mas é muito comum que na hora de ir embora eles sempre agradecem, porque a vida deles se divide antes e depois de ter passado pela base aérea. Porque deve ser um choque de realidade, né? Com certeza. Ela cheia de regra e muitas vezes em casa eles acabam fazendo as próprias regras, né? E aí tem que seguir ali o caminho certinho, do jeito que tem que ser. Exatamente. Em casa, às vezes, o papai e a mamãe deixam as regras
soltas. E Mais lá não conchas. tem o papai e a mamãe para chorar, para pedir. Né? Então, Lá é tem que sem se papai, adequar. sem mamãe. Tem que dar um jeito de aprender entender. e realmente amadurece bastante. É comum nas nossas cerimônias que temos lá dentro da base, aniversário, passagens de comando, nós temos um grupo de veteranos da base. É o pessoal que já serviu há 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás, mas mantém aquela chama, aquela amizade pela base aérea, e nessas cerimônias eles comparecem usando um bibico escrito, veterano da base, do ano não sei o quê, pessoal mais antigo, normalmente pessoal mais idoso, mas tem orgulho de dizer que um dia passou na base aérea. Eu cito isso para dizer como que a base aérea marca a vida da sociedade guarulhense. Certo. O senhor comentou a respeito das pessoas que vocês têm vários profissionais, né? Então, esses profissionais, os técnicos, eles são formados ali muitas vezes. Os profissionais como médicos, dentistas, eles saem, frequentam uma universidade e voltam para trabalhar lá? Como é que é esse curso? Nós temos essas profissões, os nossos técnicos normalmente são formados através de concurso público e ingressam na Escola de Especialistas da Aeronáutica, que é em Guaratinguetá, que é o maior centro de formação técnica profissional da América Latina. É uma escola enorme, uma escola de excelência, que forma uma mão de obra muito qualificada. E o jovem pode ingressar, o jovem guarulhense que está aqui, e tem a gente tem tido bastante procura, né, por ingresso. As informações para ingresso, se interessar para alguém, nós temos o site da FAB, que é fab.mil.br, www.fab.mil.br, ingressos, e você tem todas as informações lá. Os oficiais, que são com faculdade, com nível superior, se são formados na academia, se ingressam na academia onde eu fiz o meu curso, em Pirassununga, na Academia da Força Aérea, eles já chegam prontos para cá, dentro das 3 especialidades, aviação, intendência e infantaria. Certo. Os demais, eles são normalmente jovens e profissionais que já se formaram nas suas faculdades e prestam o concurso para a FAB. Então, nós temos concurso para todas essas áreas, né? Inclusive para jornalista também, né? Tem a parte de assessoria de comunicação social, né? Temos o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, que é em Brasília, mas que é um sistema que coordena todas as bases aéreas, o Comando Aéreo Regional, o 4º Comando Aéreo Regional no Cambuci, que tem profissional também da área de comunicação. Então, eles já vêm formados e fazem o concurso. Depois de feito o concurso, aí sim, a gente faz a parte de militar, né? Adaptação à vida militar. Mas a parte profissional, esses profissionais aí já vêm prontos. Certo. Aí, a gente está conversando aqui, falando da sua história, da história da base, que tem 70 anos em Guarulhos. Então, a gente tem uma base até aqui. E daqui por diante, nos próximos 2 anos, sob o seu comando, qual que é a sua expectativa, a sua visão do que é que vai acontecer nessa base aérea de São Paulo, e não de Cumbica, como a gente já apelidou, nesses próximos 2 anos? Nós somos designados, então, para 2 anos. A cada 2 anos, o comando se renova. Isso é bom porque dá uma arejada, dá uma oxigenada, né, na direção, no comando da base aérea. O Estado-Maior da Aeronáutica, que fica em Brasília, ele tem um planejamento, a gente segue basicamente um planejamento, que é um planejamento, a Força Aérea tem um planejamento estratégico, que já vai pensando bem à frente, né? E cumpre ao comandante, dentro das suas características particulares também, lógico, mas dá prosseguimento a esse plano que já está traçado de comando, né? Então, a base aérea segue na sequência do planejamento dela. Nós temos aí Olimpíadas para o ano que vem, que dá um envolvimento grande para a base aérea, para a Força Aérea como um todo, né? Porque, via de regra, a base aérea é o portão de entrada das autoridades que chegam, às vezes, do estrangeiro, e até autoridades nacionais, presidente, vice-presidente, ministro de estados. Então, isso daí traz para a gente
requer da gente um planejamento muito grande, a parte de segurança, a parte de receptivo também lá da base, né? E nós tivemos recentemente com a Copa do Mundo também um upgrade muito salutar nesse aspecto. Nós temos intenção, né, cumprindo já o que já está planejado, de fazer uma ampliação também do pátio de estacionamento da base aérea para que aumente a sua capacidade de operação, mesmo com operações militares com outras unidades que para cá venham fazer treinamento. Então a gente vai nessa linha e eu pretendo, né, dar o melhor de mim para que possa honrar essa designação que me foi feita. Que bom, boa sorte. Bom, muito trabalho, mas tudo muito planejado. Se Deus quiser. Graças a Deus, tem que ser planejado, né? Tá certo. A gente agradece muito a sua presença, o tempo, eu falei no começo, vai passar rápido. E eu agradeço bastante, a gente agradece a sua presença e deseja boa sorte no seu trabalho. Tá bom, muito obrigado, eu continuo sempre à disposição. A base aérea, na verdade, é a base aérea da Força Aérea, mas é da cidade de Guarulhos, né? A base aérea de São Paulo, nós estamos em Guarulhos, então esse vínculo estreito com a cidade para nós é muito salutar. E agradecemos a receptividade que temos tido nesses 70 anos aqui na cidade de Guarulhos. Para nós é uma honra. Obrigada. Obrigado. A gente agradece aqui a presença do Tenente Coronel Aviador Reginaldo Pontiroli, o primeiro comandante guarulhense da Base Aérea de São Paulo. Ponto de Vista fica por aqui. Tchau.